O Roda Mídia recebeu o narrador e apresentador Paulo Andrade em sua edição do mês de julho. Ele contou histórias de sua carreira, falou das suas narrações preferidas, contou como foi voltar a narrar a Libertadores e a Copa América e até uma história engraçada envolvendo Silvio Santos quando ele trabalhou no SBT. Confira a partir de agora os melhores momentos da live. Bom, narrar Libertadores é um sonho realizado ou em processo de realização, né? Porque, assim, eu tive a minha carreira muito voltada, direcionada ao futebol, desde que eu entrei na ESPN. Eu fiz bastante coisa, mas acabou que, com o passar do tempo, eu fui me direcionando e direcionando principalmente para o futebol. E poucas coisas são maiores para um narrador de futebol do que narrar Libertadores, e agora eu estou sentindo isso na pele e estou podendo comprovar. Então, depois de narrar tanta coisa, tantos campeonatos, eu estou tendo essa honra, esse prazer, esse desafio de narrar Libertadores, e está muito legal. E eu digo, a ESPN foi o único lugar onde eu não entrei pela minha fita debaixo do braço, mas eu entrei por aquilo que eu já tinha feito e que as pessoas tinham visto. E o Trajano viu o meu trabalho no SBT, e por pessoas em comum que tinham trabalhado comigo no SBT e trabalhado antes na ESPN, ele pediu informações ao meu respeito. Isso sempre foi uma marca registrada do Trajano. Ele gostava primeiro de conhecer a pessoa para depois saber se o profissional, se ele embarcava na contratação, o desenvolvimento do profissional. E aí essa pessoa me ligou, esse intermediário, e disse, cara, você não sabe quem vai te ligar, o Trajano. Eu falei, nossa, eles estão lá com um problema, tinha um problema de saúde com o Paulo Soares, teve um problema de coluna, e eles vão precisar fazer uma substituição rápida, era o Paulo Soares, e o Trajano lembrou do seu nome, está fazendo uma série de perguntas a seu respeito, e eu acho que ele vai te ligar, porque nós demos boa referência e tal. E aconteceu, e ele me ligou, horas depois ele me ligou, e eu fui à ESPN, aí ele sentou comigo, e você vê quando o cara conhece, por poucos detalhes, né? O trabalho do SBT, ele gerou muita pressão para cima dos profissionais, porque a gente brigava ali por audiência e era um momento muito conturbado de compra e venda de direitos, então tinha uma guerra velada com outras emissoras, com outros canais, tal. Então, assim, a briga por audiência era muito intensa e eles queriam que a gente ganhasse no grito, literalmente, assim, né? Ganhasse na voz. E o Trajano, quando eu sento para conversar com ele diz assim, mas eu quero o Paulo Andrade do começo do SBT e não do fim. Então, assim, você nota que o cara, ele percebeu a mudança no meu tom de voz ou no meu jeito de narrar e tal, num espaço de 3 meses, porque foi o que durou a equipe do SBT, 3, 4 meses. Então, ele percebeu que eu entrei fazendo de um jeito e que eu saí fazendo de outro, sob pressão, né? Porque o pessoal estava ali e tal, querendo que a gente ganhasse no grito mesmo a audiência. E então eu já pensei, putz, o cara é diferente, né? O cara tá esperto. Eu acho que o Zé Trajano é um gênio daquilo que a gente faz, né, com tanta paixão, que é o jornalismo esportivo. Então eu fiz ali, ele falou, você se importa de fazer 10 minutos de uma narração aí só para eu ter a tua voz na memória de novo? Não, faço. Tá. E aí eu fiz lá, como se fosse um pilotinho, e ele falou, acho que, beleza, pode começar aí no final de semana, nós vamos fazer um contratinho de 1 mês. Beleza, um contratinho de 1 mês, porque é o tempo que o Paulo Soares precisa para se recuperar e tal. E aí eu fiz a narração de Arsenal e Fulham. E então eu fiz esse jogo, quando acaba o jogo, toca o telefone da redação, é ele, bem ao estilo Zé Trajano, dizendo assim, quer saber? Eu falei 1 mês, né? Vamos fechar um contrato logo de 1 ano. Assim, vamos ver o que esse cara vai fazer no ar de verdade, narrando um jogo de 2 horas, e se ele for bem, né? Então, assim, na sexta nós conversamos e fechamos verbalmente um contrato de 1 mês, e no sábado, na quinta tivemos a reunião do contrato de 1 mês, e no sábado eu tinha um contrato de 1 ano nas mãos, né? Depois de ter narrado esse jogo do Arsenal contra o Fulham, que foi o primeiro que eu narrei lá, em 1º de novembro de 2003. Assim, a perspectiva, para mim, profissionalmente, da fusão, é a melhor possível, Biel. É aquilo que você disse. Assim, o narrador, eu sou narrador, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou 70% narrador e 30% apresentador. Então, eu gosto muito mais de narrar do que de apresentar. E, assim, eu acho que eu faço melhor a narração do que a apresentação. Então, o narrador precisa de evento. Porque se o narrador não tem evento, o narrador some. O narrador depende dos eventos. Então, imagina só, né?
depois de um tempo de dificuldades financeiras, não só para a ESPN, mas para muitas empresas, a ESPN perdeu muita coisa. Então, se a ESPN perde muita coisa, eu diretamente perco também boas oportunidades, porque eu já fiz, inúmeros eventos na ESPN, né, ao longo desses 17 anos de empresa. Então, assim, poder perceber que os horizontes estão mudando, e eles mudaram exatamente depois da fusão, esses horizontes, né, aquisição de evento, novas oportunidades, para mim tem sido assim, o melhor dos mundos. Eu tô muito feliz e assim na expectativa de que cada vez mais a gente tenha boas oportunidades, todos nós tenhamos boas oportunidades. É aquilo que você falou, infelizmente, houve uma fusão, né? Quando há fusão, há cortes, infelizmente, mas a gente torce também para aqueles que faziam parte e não estão mais conosco, que consigam boas oportunidades no mercado. Eu acho que essa é uma tendência, cada vez mais o mercado se abrir e que todos nós possamos ter boas oportunidades. Mas as perspectivas são boas, principalmente nesse sentido, na volta dos eventos e na possibilidade de que eles continuem sendo um combustível na minha carreira, porque é o principal combustível. Então, foi uma loucura, porque, assim, você imagina, o grande objetivo da formação daquela equipe era o Campeonato Paulista. E aí, no dia de estreia do Campeonato Paulista, de um moleque de 24 anos, na segunda TV do país, então, à época, tem tudo isso acontecendo. Eu me lembro de ver no Bruno Daniel, primeiro, colocaram seguranças para escoltar a gente. O SBT achou por bem colocar seguranças, como se a gente corresse algum risco, e eu não estou falando de fora do estádio, né, para passear nas cabines. Então, assim, eu fui criado nas cabines do Bruno José Daniel, e de repente eu estava andando de um lado para o outro, indo ao banheiro com 2 seguranças atrás. Assim, como se houvesse algum clima de tensão, alguma possibilidade, sei lá, de alguém me dar uma marretada na cabeça para eu não narrar, sei lá, um boicote. E a gente ouvia de tudo. E aí você ouve, né, uma série de telefones sem fio, várias teorias. Os caras vão puxar o cabo, vão cortar o nosso cabo. Tem lá um segurança de ouro no nosso cabo que vão tirar a gente do ar. A polícia. Mas uma coisa que eu vi era já sentado ali, preparado para narrar, e um movimento de polícia militar de um lado para o outro, como se, e assim, o que passavam para mim à época a Globo não tem autorização para fazer o jogo, mas eles vão botar no ar de qualquer jeito e a polícia está aí para tentar evitar, a mando de alguém, não sei se da Federação Paulista, enfim. Eu lembro, a Globo fechou um quadradinho lá no Bruno Daniel e botou seguranças particulares, e eu me lembro que, assim, uma corrente, um cadeado, né, grosso, porque ali estava a câmera deles, e eles, assim, aquela câmera ia levar o jogo ao ar. E tinha, entra, não entra, a polícia vai arrombar esse negócio, vai tirar do ar, não vai tirar do ar, e tudo isso, e eu ali tendo que me preparar para fazer um jogo em TV aberta, com 24 anos, foi uma loucura, uma loucura. E sei lá como é que foi pro ar, nem me lembro de como foi pro ar aquele jogo, mas foi assim, era assim, a gente não sabia o que podia acontecer a qualquer momento, podia alguém entrar no meu ouvido e falar, não para de narrar porque nós estamos fora do ar. Então, assim, a sensação era essa. E o mesmo aconteceu ao contrário, até que eu disse que foi essa transmissão que vocês lembraram com o Ratinho, que foi um Corinthians, ia ser transmitido um Palmeiras e Ponte Preta em Campinas. E aí, assim, no mesmo horário jogavam Corinthians e Portuguesa no Pacaembu. O jogo ao vivo era Ponte Preta e Palmeiras em Campinas. O Dirceu Maravilha pegou a van e foi com parte da equipe pro Moisés do Carelli. E eu ia ao Pacaembu para fazer Portuguesa e Corinthians, acho que o jogo ia ser mostrado em VT, não sei se um compactão, alguma coisa assim, não era ao vivo. E eu fiquei para narrar esse jogo. E eu sei que choveu em Campinas. Dizem que, assim, foi uma chuva meio forçada. Que, assim, que o que foi pintado é que choveu muito menos do que se falou. E choveu a ponto de o jogo ser adiado. Então, assim, chegou para a gente a informação, não vai ter. Por quê? À época, disseram que era assim, que era uma estratégia, porque a Globo estava lá para transmitir junto do SBT. Aí, não me pergunte juridicamente quem tinha razão, quem não tinha razão, não estou dando razão. A Globo tinha invertido a liminar. A Globo tinha conquistado, a Globo tinha invertido a liminar. Ela conquistou o direito de transmitir, o SBT tinha que ficar fora. Isso. E aí eles tinham a conclusão de que, como Corinthians e Portuguesa não participaram do torneio do Paulistão 2002, porque estavam na Liga Rio São Paulo, então não haveria direito de preferência de renovação sobre esses dois times. E usando a Lei Pelé, o SBT botou no ar o jogo.
Então, exatamente. Perfeito. Aí o meu lado, assim, primeira coisa, eu não estou fazendo julgamento nem de um lado nem do outro, não sei nem quem tem razão, quem não tem, quem estava aliado a quem estava contra quem, enfim. Mas o que chegou para a gente tal, né, choveu em Campinas, não vai ter o jogo. Então corre por estúdio que você vai fazer Corinthians e Portuguesa ao vivo, no horário do Ratinho, e como é o horário do Ratinho, para a gente pegar o público do Ratinho, o Ratinho vai comentar. Então o Ratinho será um comentarista. Você, acho que era o Zete, a Mariá, o Ratinho, não sei se o Léo Jaime estava junto, e mais os repórteres lá no Pacaembu. E a gente entrou com bola em jogo, acho que a transmissão entrou tipo com uns 18, 19 do primeiro tempo e sai narrando aí, bicho. Sai falando. Você não ia fazer lá para entrar em VT? Então sai falando aí porque vai entrar ao vivo. E eu lembro que toda vez que a gente chamava o Ratinho, eu era incentivado a chamar o Ratinho no ponto, botava um wipe do Ratinho, botava o quadradinho do Ratinho na tela. Aparecia ali e tal, café no bule, aquela coisa, e gravatinha e tal. Foi uma experiência diferente na minha carreira, o Ratinho fazer parte da transmissão. Mas foi isso, essa coisa de vai narrar, não vai narrar, vai transmitir, não vai transmitir, é nosso, é deles, e a coisa foi mudando com o campeonato em andamento, era muito louco. O SBT é uma empresa espetacular. Você trabalhar lá, assim, as dependências, funciona tudo muito bem. Funciona tão bem que tem até uma história. Eu tinha, em 2003, se vocês me permitem, eu tinha em 2003 um Escortinho 95, né? Um Escort. E eu tinha lá o meu Escortinho, e o SBT funciona nesse modelo de organização que eu estou dizendo, lá dentro, a logística separa quando você vai ao SBT, separa o carro no estacionamento embaixo e pega um shuttle, o ônibus fica circulando, vários micro-ônibus circulando ali, porque é muito grande, então você vai parando no ponto que você quiser e ele te leva, né? Só que como eu ia para o vídeo e tal, o pessoal de vídeo, eles colavam um adesivo no carro, e você tinha a chance de parar lá em cima, pertinho da redação, perto do estúdio, onde você quisesse. As vagas de cima estavam liberadas para quem tinha, e o meu Escortão 95 estava lá, adesivinho. Tô bacana, né? Aí, num determinado dia, era o dia do início do Sul-Americano Sub-20, mas eu não ia fazer o jogo, mas era importante estar lá e tudo mais. O Dirceu ia narrar, mas eu falei, vou lá acompanhar, vai dar força, nós estamos todo mundo no mesmo barco, tentando fazer acontecer, vou lá. E chovia Brasil, Peru. Brasil e Peru. O seu primeiro jogo foi Brasil e Bolívia. Que foi o segundo jogo da seleção, é isso mesmo. E chovia uma barbaridade, né? Mas chovia de não enxergar a frente. E aí eu subi com o meu escortinho, adesivinho e tal. Falei, preciso parar perto de uma porta, né? E aí eu falei, que vagão! Pá! Parei o meu carro. Aquela chuva, tempestade e tal. E eu desço do escortinho 95, bato a porta, saio, sabe? Vou ali para a cobertura e olho. E eu olho que do lado da vaga do meu escortinho 95 tinha lá uma estrela escrito Hebe Camargo. E aí eu olho do outro lado da vaga do meu escortinho 95, tinha o da praça. Carlos Alberto Nóbrega. C.A. Nóbrega. Eu falei, não é possível que essa vaga que eu parei não tenha dono. Mas dito e feito, era um tal de Silvio Santos, o dono da vaga. Então, meu momento de glória foi parar o Escortinho 95 na vaga do Silvio Santos debaixo de chuva. Né? Eu estou mandando aqui, mas durou pouco porque eu tirei rapidinho. Você imaginou deixar o meu Escortinho 95 aqui? A do Alisson, com toda certeza, o que as pessoas lembram muito, a do Neymar, o Nossa Senhora, o chapéu contra o Vila Real, o Rooney de bicicleta, porque eu também estava no estádio. E eu até digo assim, foi um dos gols em que eu mais senti vibração. Eu me lembro de ter narrado segurando o microfone assim no alto, porque a sensação era de que eu seria engolido pelo estádio, pela vibração. Foi um negócio, parecia que ia desabar o Old Trafford, assim, no bom sentido. E essa foi muito legal. Teve uma recente do Lamela, num gol de letra contra o Arsenal no campeonato passado, que foi marcante. Gol de Copa do Mundo. Eu me lembro que o gol na final, Argentina e Alemanha, foi legal de narrar. Eu achei que, assim, para o meu gosto, a narração saiu como eu gostaria. Então tem alguns, assim, marcantes, ainda bem. Na descrição desse vídeo você encontra o link para acompanhar a live na sua íntegra e se quiser ouvir, não quiser assisti-la, tem também disponível já no Spotify. Vou deixar o link aqui também, você pode conferir fazendo qualquer outra coisa, indo para o trabalho, cuidando da sua casa, o que você estiver fazendo, você pode conferir, porque foi 1h30 de um papo muito interessante com o Paulo Andrade. A gente fica por aqui, eu te espero no próximo vídeo, já fazendo aquele convite para você que ainda não for inscrito aqui no canal,
para se inscrever e ativar as notificações no sininho, assim você não perde nenhum aviso, nenhum vídeo e nenhuma live dessas que a gente está fazendo muito mais a partir de agora. Um grande abraço para você e até a próxima!